Bom dia. Em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, eu agradeço a presença de todas e todos e dos que estão nos acompanhando pela internet ao X-Fórum 12, que compõe a 8ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Bem-vindos. Iniciando as atividades, transmitiremos a vocês 2 vídeos de 1 minuto cada, que explica de forma sucinta o que é o CGI-BR e o NIC-BR e os nossos centros de estudos e pesquisas. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros, até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil, pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Lembramos que informações detalhadas sobre todos esses projetos e ações estão disponíveis nos sites nic.br e cgi.br. Agora teremos um momento patrocinador e transmitiremos o vídeo da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Quanto cabe em um dia? 24 horas, 1.440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864 mil décimos. Cochilada no sofá? Hora de ir pra cama. Beijo, boa noite. Isso era tudo que cabia num dia comum. Até que a tal da internet apareceu e mudou tudo. Discado, o barulhinho do modem, tentativa de conexão que deixava os usuários aflitos. Surgem as BBS, os provedores, os portais de notícias, a Abranet. As cartas somem, os e-mails surgem, o chat vira sucesso, a comunicação fica instantânea, surge um novo vocabulário. A internet se recria, novas marcas, novos sites, novos portais, força total. Bancos, supermercados, lojas, tudo online. Ninguém quer perder tempo. Nascem as celebridades da internet. As pessoas ganham voz, opinam, reclamam, compartilham. Transações via internet banking crescem exponencialmente. O tempo acelera. O que cabe um dia? Bom, hoje mais que ontem e menos que amanhã. Aproveitamos o momento para agradecer a todos os patrocinadores dessa edição, que com esta ação demonstram o comprometimento com o desenvolvimento da internet no Brasil, ao apoiar nossas iniciativas de ampliar as discussões em diversos temas relacionados à internet. Nossos sinceros agradecimentos a Google, Abranet e Oath, Cisco, TEDx Extreme, Seaborn, EPS Finizar, NTT Communications, GlobeNet, Facebook, Angola Cables, Equinix,
UPX Technologies, Telxius e L8. Muito obrigada. Convidamos ao palco, agora, Demi Guético, diretor-presidente do NIC-BR, para fazer a abertura oficial do evento. Tenham um ótimo evento. Bom dia a todos. Serei breve, não se preocupem. A primeira boa informação, eu descobri isso hoje de manhã acidentalmente, que hoje é o dia do engenheiro. Então, precisamos ter em mente que hoje é um dia certamente importante. Esse é o 12º Fórum e é o 46º GTR e o 32º GTS. E é muito bom a gente ver que essas coisas permanecem, né, desde o começo. O GTR e o GTS são voluntários envolvidos em atividades básicas, centrais de gestão de redes e de segurança. E esse trabalho voluntário é uma característica da internet que vem lá desde o começo, a característica de colaboração, de inclusão voluntária no processo de gerar boas normas, de ajudar a resolver problemas. Então, isso aí é bastante auspicioso, né, que depois de tantos anos esse pessoal e continue funcionando. O fórum tem 12 anos, né, e é um fórum que tem várias vertentes, né. Tem a vertente técnica, a vertente de ver como é que as coisas estão indo, vai ter palestras sobre atualização de como é que estão as coisas, etc. e tal, e vai ter uma coisa que eu acho muito importante, que é o diálogo entre indivíduos, que é a reunião das pessoas no café e no fim do dia, e para as pessoas se conhecerem. Quer dizer, a confiança nasce desse intercâmbio frente a frente, onde todo mundo se encontra e consegue conversar. Nesse evento, evidente, vocês têm a programação e podem ir com cuidado, nós tivemos bastante cuidado de tentar mostrar o que é o IX e o PTT num contexto realmente global, né? Porque senão dá a impressão que tem uma jabuticaba aqui no Brasil, é só o Brasil que tem certas coisas, etc. e tal. Primeiro que o fato de ter uma jabuticaba no Brasil é uma notícia boa, porque jabuticaba é um fruto bom. Mas não é o caso, né? Nós, na verdade, não criamos uma jabuticaba, esse é um negócio que existe em vários lugares do mundo. Nós vamos ter palestras aí do pessoal da PTT da Alemanha, do pessoal de Amsterdã, o pessoal global. Então, a gente quer essa discussão geral, primeiro para que todo mundo fique ciente de que essa é uma iniciativa que é muito importante para a internet do ponto de vista geral. Em todos os lugares isso acontece e funciona muito bem, e a nossa iniciativa em particular também vai muito bem. Então, essa é uma parte importante. Na parte de boas normas e problemas, claro, esse ano tivemos algumas encrencas de equipamentos que deram algum tipo de problema e tal, estamos tentando sempre resolver, mas isso acontece porque existem coisas funcionando e as coisas que funcionam eventualmente engripam de vez em quando. Então, essa é uma ação constante e todos têm que ter cuidado nisso. Tem também várias palestras que vão discorrer sobre boas práticas, recuperação de acidentes, etc. e tal, e acho que isso aí é uma coisa que também vai nos levar a uma discussão interessante. Uma outra discussão bastante, estava talvez demorando para acontecer, mas agora está sendo feita claramente, é dar uma olhada como é que essas iniciativas se sustentam, né? A gente está tentando, pelo menos a parte do suporte, na parte das despesas operacionais, em parte gerar algum tipo de suporte, né, algum tipo de sustentação. Por isso que o São Paulo e Rio têm cobrado a parte de portas, não para repor material, nem para repor pessoal, mas simplesmente para manter a operação funcionando. Então, tem uma palestra específica que compara preços como são praticados lá fora, de novo, porque não tem problema nenhum em ver isso aí e verificar se estamos muito acima, muito abaixo. Certamente não estamos abaixo, mas de qualquer forma essa é uma palestra que precisa ser vista. O outro ponto que eu recomendaria também são iniciativas que têm duas formas diferentes. Uma delas é, digamos, a mais formal, institucional, que é o OpenCDN, que o Ceptro está tocando, e outra que até isso acontece às vezes espontaneamente. Em alguns pontos de troca de tráfego do país, o pessoal se agrupou para fazer isso por conta própria.
Então, eu acho que essas duas coisas vão tender a coalescer, vão tender a se juntar, no sentido que é importante que a gente consiga entregar conteúdos atrativos em lugares não tão populados, né? E que isso seja, de alguma forma, rateado entre os participantes, gerando benefícios para todos. Então, isso que já é uma coisa que também faz parte do programa. Uma coisa que começou ano passado, e que esse ano vai ter continuidade, e que mostra uma multissetorialidade do processo, e envolve todas as áreas do NIC, não só o CEPTRO, mas também o CERT, o registro, etc., é a iniciativa Internet Segura. Né? Internet Segura vai bem, né? Nós temos até um especialista contratado especificamente no NIC para ajudar na área, que é o Gilberto, mas tem participação do Cine Telebrasil, da Abranet, de uma porção de gente. Então, essa também é uma palestra que eu recomendo que seja assistida. Por último, temos um especialista norte-americano que trabalhou nos servidores raiz, no começo da internet, no começo da ICANN, que vai dar um keynote amanhã, que chama John Brown. Eu conversei com ele ontem e eu recomendo fortemente que vocês assistam a palestra dele, que ele é um dos que está envolvido nisso desde o começo e conhece detalhes realmente importantes do processo. Muito bom, então temos pela frente uma longa programação, e só para fechar aí os detalhes aí, e falar algum tipo de amenidades, né? Nós tivemos, há uns 15 dias atrás, o IGF foi em Paris dessa vez. O que eu ressaltaria no IGF foi uma apresentação do Antônio Guterres, que é um português, que atualmente é o secretário das Nações Unidas, e a fala do presidente da França, o Emmanuel Macron, que falou 1h e tanto, e entrou em detalhes muito, digamos, raros de se ver em presidente, detalhes técnicos, etc. e tal. Mas o que eu queria ressaltar é, em primeiro lugar, ele está tentando levar uma nova linha de abordagem da internet, que teoricamente seria distinta e equidistante da linha norte-americana e chinesa, na opinião dele. Então, tem a iniciativa com cara norte-americana, tem uma iniciativa um pouco diferente, talvez mais fechada, mais específica, tipo chinesa, e o Macron está tentando encabeçar algo, claro que tem também, evidentemente, interesses políticos específicos, eu não estou dizendo nem a favor nem contra, mas a ideia dele foi lançar um novo projeto, que tem alguns detalhes que devemos tomar alguns cuidados. Né? No primeiro deles, ele fala de uma internet higienizada, eu não sei bem o que significaria uma internet higienizada, e ele fala um outro negócio que é sempre complicado em internet, que ele fala que precisaria ter algum tipo de regulação. Né? E aí é interessante que ele fala o seguinte: a regulação que ele propõe não é uma regulação top-down, quer dizer, em que o governo regula algo, mas uma regulação bottom-up, em que os participantes, e aí os participantes, leia-se plataformas, regulam alguma coisa. Isso para mim é meio perigoso, né? E é meio complicado também, porque eu imaginava que essas coisas fossem mais passivas do que ativas. Eu não gostaria que tivesse uma plataforma escolhendo o que pode ou não ir para o ar, do que eu escrevo ou que deixo de escrever. Em suma, esse é um assunto muito quente, passa por segurança, passa por engenharia, passa por soluções técnicas. Ontem teve uma palestra importante, uma reunião importante, teve o Windsurf e o Tim Berners-Lee falando horas aí sobre essas abordagens, se devem ser mais técnicas, mais políticas, como você faz com legislação internacional versus internet sem fronteiras, etc. e tal. Então, isso acho que é um tema quente e nós, da comunidade técnica, também devemos nos envolver nisso. Para fechar nisso, eu vou comentar que uma das discussões foi o negócio de inteligência artificial, que agora está na moda, todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo, a ITU fala, a IGF fala, todo mundo fala sobre isso. E essa é uma coisa, digamos, um pouco mais delicada. Não é nova, há muito tempo a inteligência artificial é discutida, mas agora com a capacidade de processamento que temos, certamente há avanços importantes na área. E eu vou citar duas coisas aí. Primeiro, tem um texto do Kissinger, que foi secretário do exterior dos Estados Unidos, etc. e tal, uma opção de coisa. Não é, mas ele tem um texto escrito numa revista chamada The Atlantic. O título é A Morte do Iluminismo. E eu li acidentalmente, pego na mão, e no final ele fala ele dá um diagnóstico numa frase, perto do final, não dá muito destaque, mas eu gostei da frase. Ele diz o seguinte: na época do Iluminismo, 1700, por aí, 1800, havia uma meta a ser perseguida, que foi estabelecida pelos pensadores da época, pelos humanistas, pelos iluministas, e temos que ter uma sociedade nesse sentido, né? E aí a tecnologia, de alguma forma,
correr atrás para conseguir gerar meios para chegar a isso, né? A tecnologia na época, a imprensa, etc. E tal. Nos tempos atuais, segundo esse texto do Kissinger, a coisa inverteu. Quer dizer, a tecnologia corre atrás de uma meta que a própria tecnologia definiu e não há nenhuma base ética, moral, de pensamento que sustente isso. Então, a gente tem tiros ao acaso, inteligência artificial é um deles, e que com as melhores das intenções não se sabe exatamente para onde vai. Quer dizer, o que ele sugere lá é que está na hora de dar uma pensada em que talvez nem tudo que é possível ser feito deva ser feito, né? E nesse IGF, quando eu estava num painel lá, eu não tinha que falar alguma coisa, não me veio nada na cabeça, aí eu me lembrei de uma história. Tem um poema do Jorge Luis Borges, chama O Golem. Golem é uma história de ficção científica, que vocês devem ter visto em algum lugar por aí. É o seguinte, em Praga tinha um rabino que estava preocupado para proteger a comunidade judaica de Praga e aparentemente era moda na época, na Idade Média, você fazer seres vivos por conta própria. Então ele resolveu pegar barro e construir um humanoide, né, que é o tal do golem. E, evidentemente, para fazer esse humanoide criar vida, tem uma porção de cabalas, rituais, que eu, evidentemente, desconheço, mas ele se envolveu nisso. Inclusive, no poema do Borges tem uma coisa interessante, porque para criar vida, você precisaria juntar as letras que formam o nome de Deus, e ele ficou testando várias combinações, uma espécie de tentativa de quebra de senha por força bruta, mas ele ficou tentando lá e quebrou, de alguma forma, a senha. E aí escreveu na cabeça, na testa do golem, a palavra emet, que aparentemente significa verdade. E aí o golem ficou vivo e passou a aprender uma opção de coisas, e só não aprendeu a falar. O golem não falava, mas ajudava a limpar, a varrer, defender e tal, isso e aquilo. No poema do Borges, o gato tem medo do golem, mas isso também não vem ao caso. Mas o fato é que esse golem, que foi criado, digamos, para defender a comunidade do Rabino Löw, que era o nome do rabino, e com o tempo passou a ser violento, passou a fazer coisas esquisitas, e o rabino se arrependeu profundamente de ter criado esse ser, e aí a solução foi, da palavra emet, que significa verdade, na testa dele ele apagou o e, aí sobrou met, que significa morto, e aí evidentemente o golem morreu. Então, eu citei isso porque a inteligência artificial pode ser uma espécie de golem que nós estamos criando para nos ajudar, e eventualmente podemos ter depois problemas com isso. Isso me lembra uma frase que o Gomide, finado Gomide, perdemos o Gomide esse ano, uma grande perda, sempre citava, que é uma frase de um poema do chamado Robert Burns, um poema chama A um Rato, e a frase dizia o seguinte: os melhores planos de homens em ratos, em geral, vão pelo ralo, quer dizer, dão errado, quer dizer, os melhores planos, tanto de homens quanto de ratos, em geral, vão para o vinagre. Muito bem. Então, encerrando isso, eu quero desejar a todos aí uma excelente reunião, que tenhamos todos também um excelente Natal, e aproveitando, já que é Natal, não deixem de comprar um BR para dar de presente, que é um excelente presente de Natal. Teremos um processo de liberação começando dia 12, grandes ofertas disponíveis por R$ 40 ao ano. Obrigado.